O famoso GH, hormônio do crescimento, que tem muito misticismo em torno da sua utilização, já que muitos acreditam que a simples utilização desse fármaco traz a perda de peso, o aumento da massa muscular, melhora da pele, enfim, são várias coisas aí que rondam o uso de GH, e hoje nós vamos falar da utilização no emagrecimento. Será que o uso de GH é eficaz para perda de peso? Então, vamos ao vídeo. Se você chegou agora aqui no canal, meu nome é Gustavo Stocker e aqui a gente fala de emagrecimento, hormônios e ciência. Se você gosta do assunto, se inscreva aqui no canal, apertando o sininho aqui embaixo e compartilhando esse vídeo. Bom pessoal, antes de nós falarmos do uso do GH no emagrecimento, nós precisamos falar o que é esse hormônio, que é um polipeptídeo produzido pelos somatotrófos, que são células da adenohipófise e que sofrem influência aí de diversos fatores, principalmente de dois hormônios, que é o GHRH e a somatostatina, que ambos são produzidos pelo nosso hipotálamo. Além disso, nós também temos um feedback negativo, onde o próprio GH inibe a produção de GHRH e também de GH pela hipófise. Outro hormônio que também influencia na secreção de GH é a grelina, conhecido como hormônio da fome, que atua aí em conjunto com o GHRH para a estimulação da secreção pulsátil de GH. Ainda, a secreção de GH é influenciada pelo jejum, pela hipoglicemia e pelo exercício físico. Em contrapartida, a obesidade, o próprio envelhecimento e o aumento dos níveis de cortisol inibem a secreção de GH. Outros fatores que também podem influenciar, vou deixar aí na tela para quem quiser tirar um print e consultar mais tarde. Bom, os efeitos fisiológicos do GH são diversos. Ele atua em diversos órgãos-alvo, no tecido ósseo, no tecido muscular, no nosso sistema imune, no sistema nervoso central. Porém, como o tema do vídeo é falar sobre o uso no emagrecimento, eu não vou me ater à função que o GH tem nos outros órgãos que não são tão relevantes aqui para nós. Bom, um dos efeitos que traz a fama do GH, que tem uma grande eficácia na perda de peso, é o seu efeito sobre a lipólise e também a beta-oxidação, já que ele atua aumentando aí a atividade tanto da lipólise quanto da beta-oxidação. O GH, de forma geral, ele tem um efeito antagônico ao da insulina, já que ele aumenta a glicemia, aumenta a produção hepática de glicose, ele aumenta a lipólise, ele reduz a captação de glicose pelos tecidos e aumenta, em última análise, a secreção de insulina. Por isso que o GH é conhecido como um hormônio diabetogênico, já que em excesso ele pode aumentar o risco de diabetes mellitus tipo 2. Inclusive, indivíduos com acromegalia, que é uma condição caracterizada pelo excesso na produção de GH, em geral, possuem um alto risco de desenvolver diabetes, podendo afetar até 37% desses indivíduos, como mostra esse estudo que eu vou deixar aí na tela para quem quiser ver. Bom, sabendo agora sobre o efeito do GH no que tange o emagrecimento, os fatores relevantes para o emagrecimento, nós podemos partir para a prática. Será que o uso de GH realmente funciona para o emagrecimento? É sobre isso que nós vamos falar agora no vídeo. Bom pessoal, de fato, a deficiência de GH ela pode levar à obesidade central, à osteoporose, à sarcopenia, que é a perda de massa muscular, pode piorar o perfil lipídico, e a reposição nesses casos ela pode ajudar muito, pode trazer um benefício clínico significativo e até mesmo reverter alguns casos de obesidade central. Bom, eu trouxe uma revisão sistemática que trouxe uns resultados bem interessantes. Foi avaliado o uso de GH em pacientes que tinham obesidade, porém que não tinham deficiência de GH. E antes de nós mostrarmos os resultados, é importante frisar que a dose média utilizada nesses estudos foi de cerca de 31 UI por semana. Isso daria aí cerca de 6 UI diária, o que é claramente uma dose suprafisiológica, ou seja, acima do que alguém naturalmente produziria. Então os indivíduos eles estavam utilizando uma dose alta de hormônio. Bom, e quais foram os resultados dessa revisão sistemática? Vocês querem ver aqui comigo? Olha,
Os indivíduos que usaram GH perderam apenas 900 gramas de massa gorda, que deu uma redução de cerca de 1% do percentual de gordura. Também houve uma redução de cerca de 22,8 centímetros quadrados na área do tecido adiposo visceral, né? Ou seja, isso nos leva a acreditar que a maior parte da massa gorda perdida foi de fato nessa região. E também houve um ganho de massa magra, cerca de 1,8 quilos, e também melhora do perfil lipídico. Porém, houve um aumento da glicemia de jejum e da insulina, o que não é interessante, né, pessoal? Porque demonstra uma piora da sensibilidade à insulina e também um maior risco para diabetes. Dentre os principais efeitos colaterais, como vocês podem ver, foi relatado artralgias, né, dores nas articulações, seguido de edema periférico, né, a famosa retenção hídrica, e também parestesias, que é aquele amortecimento, principalmente das extremidades. E o que a gente conclui dessa revisão sistemática e tira de lição de todos esses estudos avaliados? Primeiro, que o GH ele parece não ter um bom custo-benefício para fins de emagrecimento, já que os pacientes em média tiveram que utilizar 31 whey por semana para perder apenas 1% no percentual de gordura. Eles perderam apenas 900 gramas de massa gorda e ganharam 1,8 quilos de massa magra. Isso é facilmente alcançado com intervenções dietéticas e um treinamento físico. Não é necessário usar GH para isso. Por outro lado, em casos onde há deficiência comprovada, o uso de GH é claramente benéfico. Porém, o uso no emagrecimento isolado não é interessante. Pelo menos essa é a minha opinião e vai ao encontro do que a gente vê nos estudos. Em outros casos, né, como por exemplo no fisiculturismo, os atletas utilizam o GH em associação com os andrógenos, com a testosterona e seus derivados. Nesse caso, o GH ele parece ter um efeito sinérgico, mas esse é tema para um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e nos vemos aí no próximo vídeo do canal. Um abraço!